Olá, eu sou Juliana Borges e esse é o podcast Somos Líderes, sobre liderança no serviço público. Hoje nós vamos falar sobre mentoria de líderes com a Cláudia Nogueira, que justamente conduz o programa de mentoria de liderança para servidoras do Senado Federal. E a mentoria é recomendada porque ela acelera resultados. E às vezes você não tem repertório. Você nunca enfrentou uma situação como aquela e você não sabe como fazer. Então, um grande benefício é você contar com alguém que já enfrentou uma situação semelhante, que vai te orientar, vai te dar possibilidades, vai te dar caminhos e vai ponderar com você os benefícios de uma ou de outra opção. Todo mundo que passa pela mentoria ganha uma visão diferente de qual é o seu papel como líder. Olá, Claudinha, bem-vinda de volta. Olá, obrigada. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Prazer é nosso. Claudinha, a gente estava falando no nosso último encontro, no nosso último episódio, que foi Chefe ou Líder, que justamente a mentoria era uma das formas dos líderes conseguirem se desenvolver. Então, eu te pergunto assim, em termos gerais, o que é uma mentoria exatamente? Uma mentoria é um processo de orientação profissional. Basicamente, resumidamente, a gente pode chamar assim, pode definir assim. E a mentoria é recomendada porque ela acelera resultados. Então, ela faz com que você chegue num desenvolvimento, num nível que você deseja, com muito mais rapidez, porque tem uma pessoa que te deu a mão, que te acompanha, uma pessoa que normalmente é um profissional mais experiente, um profissional que já percorreu aquele caminho que você está percorrendo agora e que vai te orientar, vai te passar a experiência dele ou dela, mas principalmente essa questão de passar a prática, né? Não é só uma questão de conhecimento teórico. A mentoria é um processo de acompanhamento que ajuda a pessoa a ultrapassar os desafios que ela vai enfrentar na liderança. E ela é contínua, é um processo contínuo, é um processo que você faz uma vez e pronto? Como que é isso? Existem vários modelos, né? Aqui no Senado, a gente implementou uma mentoria com início e fim. Então, é um processo que dura 10 encontros e dura aí cerca de 3 meses, mais ou menos. E ela é feita em grupo também. Eu acredito muito no modelo em grupo porque do grupo emerge uma inteligência ali, sabe? Uma inteligência coletiva. Isso é um fator. O segundo fator é o fato de você criar uma rede de apoio, uma comunidade de pessoas que se conhecem mais profundamente e que fazem parte, né, de um conjunto de pessoas a quem você pode recorrer. Então, esse é um outro benefício também de fazer a mentoria em grupo. E, além disso, você descobre que você não está só, que os seus desafios são enfrentados, em alguma medida, de forma muito semelhante pelas outras pessoas também. Então, você sai daquele lugar de achar que o problema é só seu, que só você que sofre aquilo, que é só você que tem a incompetência. Você percebe que todo mundo também está enfrentando aquilo. Então, mentoria em grupo tem essa grande característica, essa grande vantagem, eu entendo como vantagem. Mas mentoria pode ser um processo também individual. Então, a ENAP estabeleceu um programa de mentoria de liderança para altos executivos, e essa mentoria é individual. E é uma outra forma, né, de fazer. Normalmente, as mentorias têm um fim, um período, né, no qual ela acontece. Mas também eu, que já estudei sobre isso, posso te dizer que existem relações entre mentor e mentorado que são, assim, eu te consulto, eu te busco quando eu preciso. Né? Então, a pessoa não tem um fim exato naquela mentoria, ela continua existindo enquanto os dois estiverem dispostos. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Né? Mentorias informais, inclusive, funcionam assim. Bem bacana. E quais que você diria que são os macro benefícios para os mentorados de passar por uma mentoria? O que uma pessoa hoje que queira se desenvolver e que busca uma mentoria vai ter de benefício? Algumas coisas eu já falei, né? Primeiro, no caso de uma mentoria em grupo, é a sensação de não estar só, porque você vê que os outros colegas ou as outras colegas estão enfrentando dificuldades muito semelhantes.
Eu acho que mesmo no individual, essa sensação de não estar só, ela acontece, porque você percebe que você tem uma pessoa ali do seu lado, a quem você pode consultar, a quem você pode recorrer, com quem você pode compartilhar aquilo que você está enfrentando, né? A liderança, como você vai lidar com pessoas, ela traz sempre questões novas, ela vai te trazer sempre um desafio, ela vai te trazer sempre algo novo para você lidar. É um aprendizado constante, né? E às vezes você não tem repertório, você nunca enfrentou uma situação como aquela e você não sabe como fazer. Então, um grande benefício é você contar com alguém que já enfrentou uma situação semelhante, que vai te orientar, vai te dar possibilidades, vai te dar caminhos e vai ponderar com você os benefícios de uma ou de outra opção. E aí você faz a sua escolha, né? Você não é obrigada a seguir a orientação que você recebeu. Normalmente, inclusive, você recebe até visões, possibilidades. E aí você escolhe de acordo com o seu contexto, a natureza do desafio, a própria equipe que você lidera, enfim. E acho que esse benefício de você ganhar uma orientação é muito vantajoso. Você acelera os seus resultados, você consegue resolver as questões com muito mais rapidez e muito mais efetividade. Porque você não vai tanto tateando, você não vai bater a cabeça muito, você vai, ao contrário, você vai ser muito mais certeira na sua atitude, na sua ação, na sua decisão. Então, esse é um dos maiores benefícios que eu vejo para quem faz mentoria. É uma orientação aplicada para o seu desafio específico. Perfeito. Cláudia, você terminou agora a terceira turma de liderança, de mentoria para líderes, certo? Eu queria que você me contasse quais foram os resultados mais expressivos, né, nessas 3 turmas que você já fez, que você conseguiu ver nesse seu caminho de mentorar líderes femininas no Senado. Se você tiver exemplos, óbvio, né, sem falar nomes aqui, mas... Sim, claro, tenho sim, tenho vários. Uma coisa que a gente tem percebido como resultado da mentoria é a mudança de cultura, que paulatinamente está acontecendo, né? Então, todo mundo que passa pela mentoria ganha uma visão diferente de qual é o seu papel como líder, e uma visão muito humanizada, né? A questão da coragem e da gentileza. Então, isso por si só já é um grande resultado, porque você passa a ter líderes que sabem melhor qual é o seu papel, o que elas devem fazer, ao que elas vieram, né? Então, isso é um grande benefício. Outro benefício que eu diria é a visão que elas passam a ter do legado que elas vão deixar. Então, todas elas definem isso. Qual é o meu objetivo este ano? O que eu quero construir aqui? Qual é o meu objetivo profissionalmente, né? Então, tem curto prazo e longo prazo. E essa construção desse legado, tanto de curto quanto de longo prazo, é uma definição, é algo que as pessoas normalmente não haviam pensado anteriormente. Então, normalmente é assim, é um ahá, né? Aquele momento de descoberta. Cara, nunca pensei sobre isso, realmente faz sentido eu construir algo que seja coerente com aquilo que eu desejo, né? E ter consciência na minha atuação. Então, isso é também um grande benefício. Eu diria também que elas saem fortalecidas, mais fortalecidas e mais seguras para atuar como líderes. E isso faz com que a gente alcance uma equidade de gênero. A gente ganha mais líderes femininas que desejam estar ali e que permanecem ali, ao contrário de, eventualmente, como a gente comentou no episódio anterior, né, por se sentirem despreparadas, eventualmente desistem. Então, com a mentoria, elas se mantêm mais e elas desejam estar ali, porque elas entendem a importância e o papel delas dentro daquele contexto. Tem o benefício também da voz. Eu acho que as mulheres passam a entender que a voz delas deve ser ouvida. Esse é um benefício que, para mim, um dos mais importantes, como eu trabalho só com mulheres, né? Eu gosto muito desse resultado também de empoderamento. Você falou aí de propósito de liderança, de legado de liderança, de segurança, né, de ocupar esse lugar de liderança e de voz.
eu vou só fazer um recorte assim. Você acha ou você acredita que as melhores lideranças, elas necessariamente têm um propósito e têm um legado definidos? Ju, Cláudia Nogueira, acredito nisso. Eu acho que as melhores lideranças têm mais consciência do que estão fazendo ali. Então, elas têm essa visão de qual é meu propósito aqui e o que eu quero deixar como legado. Porque esta consciência traz uma ação que é coerente, né, com isso. E a coerência gera um resultado mais consistente. Então, para mim, isso é a chave da coisa. Eu Não, eu estou acredito fazendo essa muito nisso. pergunta porque às vezes a pessoa não consegue, nesse momento, entrar num programa de liderança, de mentoria, né? Mas quer se desenvolver. Então, de repente, pensar nesses tópicos, né? O propósito da minha liderança, o legado, o que eu quero deixar com isso, às vezes já é um Sim, caminho, né? pensar nisso, ainda que por conta própria, né, sem um Sim. acompanhamento, já é de grande valia. E o que você aconselharia, Claudinha, para os líderes que buscam esses benefícios da mentoria, assim? O que você acha que você poderia dar de conselho, você que aí já tem uma grande experiência nisso, né? Montou esse programa de mentoria no Senado. O que você aconselharia para essas pessoas? Se for mulher ocupante de cargo, se inscreva na próxima turma, vem fazer parte da mentoria. A gente depois tem a comunidade, né, que só quem fez alguma turma de mentoria pode participar da comunidade. E aí a gente mantém a chama, a gente mantém esse encontro que passa a ser mensal, então ele tem uma periodicidade muito menor. Mas é uma forma de você ter acesso a isso, né? Quem não entrar na turma, eu acho que é como você falou, pensar sobre essas questões e atuar na sua liderança de uma maneira mais consciente, né? Começar a buscar essas respostas, né? Qual é o meu propósito aqui à frente desse setor, dessa unidade da casa? O que eu quero deixar como resultado atingido esse ano? A gente está no meio do ano, né? Ainda dá tempo de pensar nisso e construir algo com consciência, com intencionalidade. Acho que a gente dentro da mentoria fala muito sobre isso, a intenção que você tem. Ela precisa ser muito clara para o líder. Caso contrário, você está ali todo dia, um dia depois do outro, tapando buraco, apagando incêndios, mas o legado não se constrói. Então, qual é a sua intenção ali? E ela vai se traduzir no legado que você vai deixar, né? Pensar sobre isso e ter isso claramente definido, para mim, são dois passos iniciais bem importantes. E fora isso, buscar a capacitação, né? Um pouco do que a gente falou já, seja no PFG, seja autodidatismo, né? Com leituras. Hoje a gente tem muito acesso aos conteúdos, né? Então, pode procurar no YouTube, tem muitos vídeos. Enfim, buscar esse conhecimento, essa capacitação sempre. Bacana. E, para terminar, uma curiosidade, até porque você falou que a mentoria hoje ela é para mulheres ocupantes de cargo, né? E as outras pessoas, que as lideranças informais até, né, mesmo as femininas, vocês têm, assim, o Senado tem já essa intenção de expandir esse projeto de mentoria? Você já pode falar alguma coisa para a gente em relação a isso? Tem uma intenção? A mentoria, por enquanto, dentro do Senado, ela está focando nesse grupo, né? As mulheres ocupantes de função. Até porque ela faz parte do plano de equidade de gênero e raça do Senado. Então, está bem atrelada a atingir esse objetivo de ter mais mulheres, fomentar que as mulheres ocupem os cargos, estejam lá e que a gente cada vez mais aumente essa equidade. E tem o PFG, né, que a gente falou, e para quem está informalmente, ainda não temos uma algo construído assim para isso, né? Agora, o PFG recebe quem é ocupante e quem não é ocupante de função, o que Quem pode ser uma pretende, né? oportunidade. Uhum, quem pretende, exatamente. Tá ótimo. Muito obrigada, Claudinha, mais uma vez, por trazer tanto conhecimento, né, para nós aqui, esse tema de liderança, que é um tema ainda muito novo no serviço público, muito poucas pessoas falam sobre isso.
Eu que agradeço, é um prazer enorme sempre, eu venho aqui com muita alegria em estar fomentando esse tema. E você, que está nos ouvindo, toparia entrar em uma mentoria para se desenvolver como líder? Esse foi o episódio de hoje de Somos Líderes. Até breve!